programa Encontro Social desta semana, nós estamos recebendo aqui a visita do prefeito eleito de Sarandi, Pablo Mari, que veio nos fazer uma visita com nosso convite, lógico, para conversar com ele sobre as perspectivas dos próximos 4 anos. Aí, Pablo, tudo bem? Como é que vai você? Tudo bem, satisfação estar aqui na TV Passo Fundo. Agradeço o convite, Jorge. Muito feliz por poder aqui conversar com o povo um pouquinho sobre as nossas perspectivas de governo para os próximos anos aí para o nosso querido Sarandi. Exato, são 4 anos de uma futura trajetória, de um desafio, né, Pablo, que o prefeito sempre tem para o seu município. Eu digo assim, gosto muito de Sarandi, eu já estou há muitos anos aqui em Passo Fundo, mas sou natural de Passo Fundo, mas eu gosto muito daquela terrinha lá, é muito boa, a nossa terra de Sarandi. Mas, Pablo, eu gostaria primeiro nós iniciar nossa conversa conversando sobre quem é o Pablo, porque para nós aqui de Passo Fundo, da região, quer conhecer o novo prefeito de Sarandi. Então, quem é o Pablo? Qual é a sua trajetória política, Pablo? Pablo, eu me considero um cidadão preocupado com o cenário nacional, estadual, municipal, e sempre trabalhei muito com o serviço voluntário, segui o exemplo, na verdade, dos meus pais, que sempre fizeram muito serviço voluntário, e eu também, desde que me tornei um jovem adulto, comecei a ajudar muito a sociedade, algumas entidades de proteção ao ambiente natural, CTG, lá de Sarandi, o nosso querido Porteira da Querência, eu sempre estive lá dentro, fui patrão, inclusive. Então, sempre muito ativo na sociedade. E vim do setor privado, sou corretor de imóveis, sócio de uma construtora, então sempre trabalhando, vivendo e preocupado com o cenário. Porque eu cheguei a um momento da minha vida, e foi durante a pandemia que para mim ficou mais claro, que tu não adianta tu resolver os teus problemas. Tu tem que ajudar a resolver o dos outros também. Os que estão em volta, né? Os que estão em volta. Porque tu diz assim, eu garanto o meu. Hoje a minha geração ela é muito assim, não, eu vou cuidar de mim. Só que daqui a pouco tu tá na rua e acontece um problema e tu tá envolvido. Pode ser violência, pode ser acidente, pode ser, enfim. Então eu cheguei à conclusão de que eu ia fazer algo mais. E a ferramenta hoje de maior amplitude para tu conseguir transformar a sociedade positivamente é a política. A política ela tem aquele lado que o pessoal olha e acha que ela é ruim, que só tem gente ruim na política, mas na verdade ela é a maior ferramenta de transformação social. E nós precisamos da política. Exatamente, ninguém vive sem. Tu pode dizer que tu não faz parte, mas a política faz parte da tua vida. Então durante a pandemia eu acabei me filiando a um partido político, o PSL, coloquei meu nome à disposição lá da comunidade sarandiense e fui o 4º vereador mais votado. Elegemos, junto comigo, a gente concorreu mais 2 pessoas e conseguimos uma cadeira na Câmara de Vereadores. Então, em 2021, comecei minha carreira política de fato, como vereador eleito em Sarandi. Durante os 4 anos fiz um trabalho muito focado nos 3 pontos que hoje um vereador precisa fazer, que é fiscalizar o Poder Executivo para ver se estão fazendo a coisa certa, legislar, que é atualizar a legislação, enfim, e buscar recurso, que hoje é parte do serviço do vereador, pela questão de como funciona a máquina nacional, né? Hoje tem a questão das emendas parlamentares, e se tu não ir buscar recurso, o recurso não vem. Então, trabalhei nos 3 pontos, legislando, trabalhei em cima do revogaço, compilamos as leis, reformei o parcelamento de solo, enfim, fizemos várias atitudes em Sarandi. Fiscalizando foi onde eu acho que eu fiquei mais famoso no município, porque eu dizia sempre que tá errado, tá errado. Se teu pai estiver fazendo algo errado, teu dever é corrigi-lo igual. Né? Porque é teu pai que tu não vai fazer. Porque então, se tu concorda assim com tudo, você é o seu concordinho, aí quase ninguém nota a sua presença. Eu costumo dizer que um bom fiscal, ele tem que ser meio chato. Senão ele não pode ser fiscal. Não é fiscal. Então esse meu trabalho foi o que me tornou mais conhecido, porque foi onde a gente apareceu mais. Então teve alguns contratos que a gente questionou, algumas atitudes do governo, e isso nos deu uma amplitude maior para ser conhecido na cidade.
Também consegui muitos recursos federais ao longo desses 4 anos de emendas para ajudar o município nas áreas, enfim, que precisa de saúde, educação, segurança, infraestrutura. E quando começou a se aproximar do pleito eleitoral, eu falei, botei meu nome à disposição da comunidade. E daí os caras falaram assim, mas tem um partido pequeno, em Sarandi é um partido que ninguém conhece, não tem apoio. Eu disse assim, olha, ou eu viro prefeito ou eu saio da política. Porque eu acho que como vereador eu entreguei meu resultado. Eu continuar de vereador vai virar uma profissão. Já tinha feito o que você tinha planejado. Isso, eu tinha entregue o resultado. Podia continuaria ajudando a comunidade, mas eu percebi o seguinte, que a caneta ela está no executivo. Porque o vereador ele pede, o executivo ele manda. Então eu precisava, por exemplo, que trocasse uma lâmpada queimada. O vereador vai lá e pede, o executivo manda. Um quebra-mola, uma obra de infraestrutura. Então eu cheguei à conclusão que assim, ou eu viro o prefeito, ou minha parte eu já fiz. E a comunidade abraçou a ideia, os partidos se aliaram ao redor de mim, só teve 2 candidatos, um pela situação e eu pela oposição, e logramos o êxito aí com uma eleição bem expressiva, e agora vamos seguir. Então é uma carreira muito rápida, porque a primeira vez que eu concorri a vereador, eu me elegi vereador, e a primeira vez que eu concorri a prefeito, eu já me elegi prefeito, então... Porque nós vemos assim, a política tem que ter o vereador, o que ele legisla e, como você disse, o que manda. Mas não é que você, porque você é vereador e você está num partido diferente do quem manda, que você vai ser contra tudo. As coisas boas têm que ser, nós temos que concordar com as coisas boas. Ali tu fala um ponto que eu vejo, que eu chamo da nova política, que é uma coisa que eu sempre trouxe, que eu digo, tem a velha e a nova. O que diferencia? A velha política ela é muito focada em conquistar o poder. Então tu coloca os interesses do candidato ou os interesses do partido à frente dos interesses da população. E ao fazer isso, tu acaba tendo às vezes aquela política do quanto pior, melhor. Que vem um projeto de lei que o prefeito vai se consagrar. O vereador da velha política ele vai votar contra. Porque por mais que seja bom para o povo, é muito bom, e daí ele pensa, daqui 4 anos eu vou ter dificuldade em conquistar o poder. Eu trabalhei diferente. A nova política é o quê? Tudo que é bom para o povo tu é a favor. Então a gente votou, se for pegar lá, 99% com o governo, fazendo algumas emendas, algumas adaptações. E o que eu considerava que não era bom, votei contra, mas assim, essencialmente nós somos a favor e sempre um trabalho muito construtivo com a população. Pois é, porque antigamente, Pablo, vamos dizer, no tempo mais atrás, não vou dizer que também sou tão antigo assim, mas se falava assim, o prefeito tal ganhou do partido tal e os vereadores estão em maioria na Câmara, vão ser tudo contra, não vão deixar ele trabalhar. Aí é o que você diz, uma política retrógrada, né? Exato. Porque não está pensando na população do município, não está pensando no povo da cidade, está pensando como você está pensando termina uma campanha, eles começam na sua campanha. Ficam 4 anos contra para chegar lá na frente e tentar vencer. Eu lá em Sarandi agora me elegi, mas a Câmara eu tenho minoria. Mas eu não estou preocupado com isso, porque eu entendo que os meus colegas vereadores, que muitos se reelegeram, são colegas vereadores meus hoje se reelegeram, não vão fazer essa política. Porque antigamente, ou alguns anos atrás, eu vou botar antes das redes sociais. Até dava, porque tu conseguia usar os meios de comunicação de massa, rádio, e formar uma opinião pública. Mas hoje com a mídia, as redes sociais, o jeito que trabalha, é muito difícil um vereador trabalhar contra o povo por interesse próprio e o povo não perceber, porque está o tempo inteiro sendo martelado. Então é mais difícil de ludibriar a população hoje em dia do que já foi. Por isso que a velha política, eu dizia, está se aposentando e uma nova política vem surgindo. Mas tem também, Pablo, que antigamente, até como você diz, da comunicação, era até difícil alguém da população, do povo, ir numa sessão da Câmara de Vereadores, né, para saber o que o vereador estava fazendo, quem era a favor, quem era contra, o que estavam fazendo. Hoje não. Hoje a comunidade inteira está sabendo de tudo que acontece lá dentro da Câmara. As nossas transmissões lá são transmitidas ao vivo.
Toda segunda-feira a transmissão é ao vivo. E o que acontece hoje? O povo pode comentar durante a sessão. Antigamente eu dizia, a informação ela era unilateral, ela vinha de um lado e ia. Hoje ela é de dois lados, então vai a informação, mas volta. Então o povo comenta na hora. Se o cara começa a fazer um discurso que o povo entende que é contra ele, ele começa a já questionar ao vivo a cor na hora. E por isso que é mais difícil. Então eu noto assim que temos hoje um bom caminho a trilhar. Eu sou um otimista com o meu município, com o estado e com o Brasil, porque eu vejo que nós temos muito a crescer, muito a se desenvolver com essas novas ideias que estão surgindo dentro do campo político. E cada dia mais, porque acontece alguma coisa, vamos dizer, hoje em Porto Alegre ou Brasília, nós aqui já estamos sabendo. Na hora. No Japão, a gente fica sabendo já está sabendo, né? Então, essa comunicação instantânea, ela permite tu conseguir fazer uma política mais transparente, fazer uma política mais direta e trabalhar certinho, como a gente diz, né, com ética, com respeito, e mesmo assim alcançar isso. Pablo, e quantos distritos a Sarandi hoje tem? Sarandi, ela já foi a grande Sarandi, que ela ia do Rio da Várzea ao Rio Uruguai, praticamente, né? E começou a se emancipar. E nos anos 90 teve os últimos distritos se emancipando. Hoje Sarandi ficou só com 3, que é o distrito Aquanol, o distrito do Barreirinho e o distrito do Atiaçu. Então, ela diminuiu bastante. Diminui bastante. E até o próprio colégio eleitoral já diminui também. Sim. São cerca de 17 mil eleitores hoje em Sarandi. Quantos? 17 mil. Né? Da micro-região, ela continua sendo o maior município, porque tu pega, por exemplo, Rondinha, Ronda Alta, Nonoai, todos se emanciparam de Sarandi. Pablo, mas nós vamos fazer um pequeno intervalo e nós voltamos em seguida. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari. Sempre com você. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari. Sempre com você. Nossa presença é silenciosa, mas fundamental. Quando você está próximo de quem ama e também quando fica distante. Nos dias em que o melhor lugar é a sua casa e outros em que decide explorar o mundo lá fora. Abrindo janelas para novos horizontes e revelando um universo de possibilidades para conectar você com o que realmente importa. NHNet. Toque. Conecte. Viva! Estamos de volta com o programa Encontro Social e essa semana nós estamos recebendo aqui a visita do Pablo Mari, ele que é o prefeito eleito de Sarandi e veio conversar com nós, atendendo o nosso convite, ele veio conversar conosco aqui na TV Passo Fundo e para toda a região. E se você quiser assistir os nossos programas, olha, nós estamos aí, baixa o aplicativo na TV Passo Fundo e você assiste a nossa programação em qualquer lugar do mundo. Mas, Paulo, nós conversávamos no primeiro bloco aí sobre a tua trajetória política e como está a política nacional.
Como você vê hoje, Pablo, ainda antes de você assumir, porque ainda você vai assumir agora na próxima semana o poder como prefeito em Sarandi. Como você vê a cidade de Sarandi até hoje, Pablo? A cidade de Sarandi, ela hoje está eu chamo assim, num ponto que ela tem muito potencial para crescer. É um município que hoje perdeu esses distritos nos anos 90 e agora se reestruturou. A gente já foi uma das cidades mais favelizadas do Rio Grande do Sul, porque teve uma crise econômica muito grande nos anos 90. E depois nós tivemos um prefeito que fez uma grande revolução no desenvolvimento econômico de Sarandi, que lançou as bases da indústria têxtil, da indústria moveleira e da indústria da construção civil em Sarandi. E a partir dali, Sarandi começou a ter um crescimento econômico e, consequentemente, a pobreza diminuiu. Hoje tu vai nos bairros de Sarandi, são bairros bem estruturados, com casas boas. Então, hoje Sarandi está num momento que tem tudo para ter um crescimento muito grande nos próximos anos. A gente tem uma visão de assumir agora em janeiro e começar a trabalhar para desenvolver esse potencial. Então a gente quer buscar, por exemplo, hoje falta em Sarandi uma escola técnica, para ter uma formação de mão de obra para essas indústrias. Sarandi é uma cidade industrializada. Em termos de PIB industrial em proporção ao PIB geral, deve ser uma das mais industrializadas do norte, porque tem muitas indústrias. O nosso hoje, a indústria alimentícia, a indústria do moveleiro, a indústria têxtil gera muito emprego, muita demanda e traz muitas divisas para o município. Por isso hoje ele está nesse potencial de crescimento muito grande, é só a gente, como diz assim, dar aquele empurrãozinho a mais. Uma das obras que nós estamos buscando para desenvolver esse potencial é a ligação de Sarandi com a esquina Natalino, que a gente chama, que é a rodovia aqui que liga Passo Fundo à Ronda Alta. É um trecho de 14 quilômetros, mas é um trecho que, estando ele asfaltado, encurta-se a distância de Sarandi a Passo Fundo em 25 quilômetros, e com a ponte que está saindo de Ronda Alta a Campinas, encurta o caminho de Sarandi a Erechim em 85 quilômetros. Tu vê uma... E ela vai ser uma rota que a gente chama até... que vai ligar o Mercosul, porque tu vindo da Argentina para ir para São Paulo, tu vai cruzar por Sarandi, por esse trecho asfaltado, na ponte, e vai pegar a Transbrasiliana aqui, enfim, vai seguir viagem. Então a gente tem essa noção que hoje esse é o principal ponto para desenvolvimento econômico do nosso município. Diminui os custos logísticos de todas as empresas e também acessa mercados. Por exemplo, a gente conseguindo chegar a Erechim mais fácil, essas empresas de Sarandi vai ter um potencial grande. Então a gente está trabalhando muito forte. E esse ano a gente conseguiu, junto à Bancada Gaúcha, ser uma das 8 obras que a Bancada Gaúcha podia colocar recursos. E a gente conseguiu captar quase 14 milhões de reais no movimento político de união de vários partidos para conseguir fazer esse trecho. Pablo, agora tem o seguinte, eu vou te fazer uma pergunta meio capciosa aí. Passo Fundo e Marau fazem quase 50 anos que todos os políticos que passam por aqui, nós tivemos um secretário de transportes do Estado que prometeu também a obra de duplicação Passo Fundo Marau. Aí faziam toda aquela conversa e vem, até hoje não saiu. Essa obra, Pablo, como é que você diz que está previsto? Mas está só previsto ou está pronta para sair? Não, ela foi indicada pela Bancada Gaúcha no governo federal naquelas emendas parlamentares. Então o recurso vai entrar ano que vem nos cofres do município de Sarandi, esses quase 14 milhões. Ele não é suficiente para fazer toda a obra. Hoje a gente vai entre 1/3 e metade da obra, com esse recurso a gente consegue fazer. Falta em torno aí de uns 15 milhões para fazer ela na forma mais simplificada, ou quase 30 milhões para nós fazer da forma como a gente quer, que seria uma rodovia de tráfego pesado. Mas a gente está trabalhando em cima de um plano A, num plano B e num plano C. Eu digo assim, quando a gente quer fazer algo, não adianta tu só ter um plano A. Tu
Tem que ter, tem que ter uma programação, um planejamento. Isso, nós estamos inscritos em 2 projetos do governo do estado para conseguir tentar viabilizar o restante do recurso. Tem a possibilidade de fazer através de financiamento próprio do município de Sarandi e também tem a possibilidade de nós fazer através do PIA, que é o Programa de Incentivo ao Asfaltamento do governo do estado do Rio Grande do Sul, no qual as empresas destinam parte do ICMS. E as empresas de Sarandi são parceiras, caso necessite, porque a Aurora Alimentos de Sarandi hoje ela bate 2.300 suínos no dia. E todos eles passam por essa estrada. Então, diariamente, eles usam ali. Então, assim, no asfalto, só a manutenção que tu economiza num caminhão, tu já viabiliza eles serem parceiros. Então, assim, é uma obra que vai acontecer dentro dos meus 4 anos de governo. Eu conheço aquela estrada ali, que até a pé eu fiz ali, porque no meu tempo de escoteiro lá em Sarandi, nós fizemos uma aventura saindo de Sarandi, fomos até o Natalino, com o grupo de escoteiros. Fazendo a rota dos tropeiros. E ali era onde os tropeiros pegavam. Mas nós falamos do desenvolvimento. E a saúde, Pablo, como é que você A saúde de Sarandi é o nosso grande desafio como gestor. Ela não está hoje prestando um bom atendimento para o munícipe, tanto na básica quanto na média e alta complexidade. O município hoje ele tem a gestão da saúde básica, que é os postinhos que a gente chama. Nós temos um pronto atendimento 24 horas em Sarandi para o povo, mas nós temos um hospital comunitário que vem de uma crise já de alguns anos muito complicada, tem um déficit muito grande e hoje não está conseguindo prestar o serviço de média e alta complexidade de acordo com a população espera. Então, desde que eu fui eleito, desde que 7 de outubro, eu já fiz várias reuniões em cima disso, da saúde do município. O que a gente precisa fazer com o nosso hospital, que hoje ele seria um hospital regional de até 29 municípios, podendo ser atendido por ele, a gente precisa reviver o grande potencial. Hoje ele está vivendo uma crise bem complicada, ele quase fechou. Ele só não fechou porque uma rede hospitalar de fora veio e assumiu a gestão. Mas, mesmo assim, ainda nós não estamos conseguindo entregar resultado. Mas nós estamos sentando com a direção do hospital, com a direção dessa gestão nova, com a prefeitura, com a Câmara de Vereadores, para fazer um grande pacto pela saúde, para fazer o nosso hospital voltar a funcionar. Porque o hospital, além de cuidar, ele também é uma grande segurança para a população. É verdade. Então o pessoal diz assim, não, se preciso, eu vou para Passo Fundo. Só que se tu sofrer um acidente de carro, não dá tempo de Passo Fundo. Não dá tempo. É ali. Então, eu digo, é um seguro. O primeiro socorro é ali. É ali. Então, a gente tem que ter uma estrutura boa para dar essa segurança para o nosso povo. E na educação, Paulo? Sarandi sempre foi uma cidade que teve educação muito forte, muito boa. Isso. A nossa educação, ela ficou muito conhecida pelo ginásio que tinha a Escola Sarandi hoje e a Escola das Freiras. Hoje, as duas tiveram modificações. A Escola das Freiras, o prédio foi comprado pela UPF e pelo município de Sarandi e foi feito um contrato para a UPF. Hoje a UPF utiliza. E o ginásio Sarandi é uma escola hoje privada, com gestão sem fins lucrativos, no caso, uma associação. E tem um ensino muito bom. A região inteira, de manhã cedo, chegam os ônibus de vários municípios para estudar lá. Mas é uma escola, a gente chama particular porque tu tem que pagar para ter acesso. A rede pública municipal de Sarandi, que a gente tem alguns desafios, nos últimos índices do IMERS, que mede a educação do estado do Rio Grande do Sul, Sarandi não foi bem. A gente tem, por exemplo, cidades vizinhas que estão entre as 10 melhores de educação do estado, e Sarandi deixou a desejar. Está na média, para dizer assim, para não dizer que está abaixo da média, vamos dizer que está na média. Então a gente tem um desafio muito grande, mas tenho certeza que a gente vai conseguir. A gente tem que trabalhar a alfabetização. Hoje nós temos uma dificuldade muito grande na alfabetização dessas crianças, mas a gente tem um projeto muito bom para fazer isso. E o diferencial seria essa busca do ensino técnico para Sarandi, também já fomos atrás. Claro que isso não depende só do prefeito, o prefeito corre atrás, mas a gente depende de ou Estado, ou Federal, ou SESI, enfim, abraçar. Porque pelas indústrias que existem em Sarandi, é necessário ter um ensino técnico quase que, vamos dizer, direcionado para esse lado. Hoje Sarandi precisa disso, é um gargalo.
porque a gente tem uma população que nem eu disse assim, que vive. Então ela se forma no ensino médio, ela não consegue ter acesso ao ensino superior e nem ao ensino técnico. Ela não consegue trabalhar e pagar as suas despesas de casa e estudar em Passo Fundo ou Carazinho. E essa população tem um grande potencial de crescimento e desenvolvimento, mas precisa ter o acesso a essa educação de qualidade dentro do município. Então, levar esse ensino técnico para Sarandi vai ser um grande diferencial na vida dessas pessoas. E a segurança, prefeito? Segurança, eu acho que hoje é um problema nacional. Eu costumo dizer que isso aí só vai resolver vindo de cima para baixo. O prefeito ele tem limitações dentro da área de segurança, até porque a segurança pública, o prefeito é um parceiro, ele não é o dever dele. A gente tem o plano de instituir em Sarandi a Guarda Municipal, que é uma instituição que complementa a segurança da brigada, da delegacia da Polícia Civil, mas Sarandi precisa um olhar como todas. Também queremos aumentar o vídeo monitoramento do município, que é uma ferramenta interessante hoje para resolver os crimes que acontecem, né? Para tu entender o que aconteceu, como aconteceu e chegar a quem cometeu o crime. Sarandi tem um presídio estadual. Isso também acaba atraindo muita gente, muita criminalidade, mas como eu digo assim, também estou com muita esperança que nós vamos conseguir fazer uma boa gestão e melhorar a segurança pública em Sarandi. É isso aí. Bem, nós conversamos com o prefeito eleito de Sarandi, que veio gentilmente atender o nosso convite. Prefeito, suas considerações finais, já que estamos no finalzinho do nosso programa. Agradecer, Jorge, a teu convite aqui, TV Passo Fundo. Tenho muita esperança no Brasil, tenho muita esperança na nossa região e acredito que nós, unindo forças, a gente chega mais longe, que é o que hoje a nossa região norte precisa fazer. Precisamos ter uma união para conseguir ter o desenvolvimento, porque se Passo Fundo cresce, Sarandi cresce, se Sarandi cresce, os municípios ao redor crescem, e a gente tem que começar a fazer essa política nova de união e congregar, não querer puxar só para o seu. Puxar para todos, porque eu sempre digo, quando alguém avança, todos avançam. E quando alguém cai, todos caem. Então essa é a nossa visão. Bem, nós agradecemos a sua atenção. Semana que vem estaremos aqui com novas entrevistas, novo programa. Muito obrigado, até lá, até mais.